Então, bom dia novamente a todas e todos. Bem-vindos ao nosso Em Redações de Outubro, que é um evento do Grupo de Pesquisa e Ensino das Artes Visuais GPAV, da Universidade Federal da Paraíba. E o tema desse mês, que eu vou ter o prazer de mediar, é Curadoria Compartilhada, Olhares Decoloniais para o Ensino de Arte. E como convidada, nós temos a doutora professora Maria Emília Sardelic. Essa palestra será gravada e vai estar disponível no nosso canal, que foi recém-inaugurado. Aqui vocês têm o link, e caso alguém tenha perdido a palestra, infelizmente, vai poder acessar e recordar esse nosso momento. Eu sou Juliana Alves Chucuru, para quem não conhece. Inendê a todos, Inendê quer dizer bem-vindos na minha língua materna. Eu venho das terras indígenas do Chucuru, do Ororubá, de Pesqueira, Pernambuco, e hoje falo desse lugar onde cheguei com muito esforço e também reocupo por algum tempo, que é o território onde se encontra esse nosso grupo de pesquisa, o GPAV, e a nossa Universidade Federal da Paraíba. Nessa minha vinda, nessa mediação, trago esse tema da redação, enunciando esse mês de luta no qual vivemos. Eu trago o tema rosa, que foi elaborado propositalmente para enunciar esse período e que se dá desde e para enunciar essas lutas que se dão desde o território do corpo de nós mulheres, né, como os diferentes tipos de câncer, não só os físicos, mas inclusive o político, social, do patriarcado, até as lutas que ocorrem nos territórios dos outros povos originários do nosso país. Então, é nesse sentido que convido todos aqui, em redações, por esse papel cor-de-rosa, a nos unirmos contra esses diversos tipos de cânceres da nossa sociedade, compartilhando todos, em redações, os nossos conhecimentos. Nessa minha vinda, nessa mediação, onde reocupo esse território com vocês, nessa Universidade Federal da Paraíba, reencontro não somente outros povos que resistem e reabitam de forma acadêmica esse lugar, essa região, mas também os que conosco somam na luta por uma reocupação do conhecimento e do saber. São muitas e muitos os docentes e os discentes, e entre eles estão os que não apenas nos fazem querer ser como eles, mas, sobretudo, os que nos fazem querer sermos como nós mesmos, quem de fato queremos ser. E como exemplo dessa docente, apresento a professora Maria Emília Sardelic. A Maria Emília Sardelic é doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia, professora adjunta da Universidade Federal da Paraíba, do Centro de Educação, Departamento de Metodologia da Educação, pesquisadora permanente do Programa Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais, da UFPB e da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, e sua atividade como docente e pesquisadora problematiza a performatividade dos atos visuais como atuações reiteradas que promovem, legitimam e sancionam normas relacionadas com o gênero, raça, classe social e diferença cultural. Então, eu passo agora a palavra para a professora Maria Emília Sardelic, com muito prazer. Ok. Muito obrigada, Ju. E é um prazer começar essa redação com essa apresentação, né? E com essa proposta de nós podermos ser. E espero que esteja aí já carregando para vocês, né? Carregou? Está carregando? Sim, professora, já apareceu. Sim, já está aparecendo. Ótimo.
Então, muito bem. Bom dia mais uma vez a todas, todos vocês. Agradeço as palavras aí iniciais da Juliana, né, para esse nosso encontro mensal do grupo de pesquisa em ensino das artes visuais, nos quais a gente vai apresentando esse conhecimento que se produz no grupo. E hoje eu quero apresentar esse projeto que eu denominei de curadoria compartilhada. E esse é um projeto de pesquisa, ensino e aprendizagem, né? Eu considero que tanto a pesquisa, o ensino, a aprendizagem, elas são ações entrelaçadas, né, e interdependentes, uma depende da outra. E como é um projeto, todo projeto tem sua especificidade, né? E eu considero que a especificidade é esse desejo de ação de quem com quem. Então, eu quero começar essa apresentação situando para vocês o lugar de onde se organiza esse projeto, né? O desejo de ação de quem, tá? E eu sempre digo que eu tive a sorte de ser alfabetizada por um avô disponível, um avô aposentado e disponível para todas as minhas perguntas, né? E ele lá na década de 1960, ele escolheu a cartilha Caminho Suave para me alfabetizar muito antes de me levar muito antes da idade regular, de eu entrar na escola com a idade regular na época, né? Que eram 7 anos na época. E essa cartilha Caminho Suave, na década de 1960, ela tinha um marketing, né? Ela se vendia como sendo uma cartilha, uma proposta de alfabetizar por meio da imagem. Muitos anos depois que eu fui alfabetizada por essa cartilha, quando eu já estava na universidade, eu aprendi que essa cartilha não inovava nada. Essa cartilha, ela apenas colocava em prática uma ideia que já tinha sido do Comênios, lá no século XVII, porque, segundo Comênios, toda a palavra, né, e a escrita da palavra deveria ser ensinada para as crianças por meio da imagem, por meio da forma daquele objeto que a palavra mencionasse. Então, esse é um princípio muito antigo, desde o século XVII. E como na época não havia nenhum livro que apresentasse esses objetos do mundo sensível, que a criança deveria aprender a escrever a palavra, o próprio Comênios, ele desenhou esse livro chamado Mundo Sensível Ilustrado. Então, o que a Caminho Suave fazia, a cartilha Caminho Suave fazia, era aplicar esse princípio do Comênios. O certo é que, se eu fui alfabetizada ou não pelas imagens, as imagens, elas sempre exerceram um poder muito grande, um fascínio muito grande sobre mim. E, no meu processo de alfabetização, aos domingos, meu avô organizava a aula a partir de uma atividade do mundo real, que era acompanhar na leitura do jornal. E, obviamente, eu não conseguia acompanhar a leitura do jornal com todas aquelas letras que tinha no jornal, mas eu me fixava nas imagens. E eu adorava aquelas imagens que tivessem muita gente. Por exemplo, como essa que a gente está vendo agora mesmo, que eu espero que vocês estejam visualizando. E eu sempre gostei de apreciar
né, observar as pessoas que estavam representadas naquelas imagens. E, na época, já me chamava a atenção como aquelas pessoas que estavam representadas nas imagens do jornal, elas eram muito diferentes das pessoas que circulavam no bairro onde eu vivia. E, na época, era o bairro do Belenzinho, que era um bairro da Zona Leste, eminentemente operário, né? E as pessoas que apareciam no jornal eram muito diferentes. E outra coisa que me chamava muito a atenção nas imagens do jornal, né, é que, na maioria delas, a presença massiva era de homens e não de mulheres. Quando, na minha realidade, no meu dia a dia, meu dia a dia era muito mais povoado por mulheres, eu era muito mais rodeada por mulheres do que por homens, né? Então, me chamava a atenção o fato dessas pessoas serem muito diferentes daquelas que eu tinha no meu bairro e também que havia uma predominância de homens sobre mulheres. E eu ficava me perguntando, né, quem eram aqueles homens, o que aqueles homens faziam, e, sobretudo, me atraía o olhar, né, esse jogo de olhares aí entre esses homens, né, e eu ficava perguntando, poxa, o que será que eles estão tramando, né? E muitos anos depois também, né, quando eu estava já na universidade, e eu aprendi o esquema interpretativo das imagens fotográficas que foi proposto pelo Roland Barthes, que é o esquema do punctum e do studium, né? E o Roland Barthes diz que o punctum é aquele detalhe da imagem que atravessa a espectadora. Eu considero que o punctum dessa imagem, para mim, é o olho dessa mulher, quase escondida pela trama de olhares masculinos. E, para mim, as imagens, elas sempre me ajudaram a entender esse mundo no qual eu habito, esse mundo no qual eu estou, né? E, para quem viveu na década de 1960, né, num bairro como Pelencinho de São Paulo, tudo aquilo que eu via e que eu continuo vendo, ele me ajuda a compreender esse mundo. E não só para aquelas pessoas que viveram nesse bairro do Pelenzinho na década de 1960, mas eu penso que qualquer pessoa hoje, em qualquer cidade do Brasil, ou mesmo do planeta Terra, consegue perceber que para 90% da população mundial, o caminho não é nada suave, né? E eu considero que foi essa visão desse caminho que não é suave no mundo que me conduziu para a docência, que me conduziu para a educação, para trabalhar na educação. E, com o Paulo Freire, eu aprendi que a educação é comunicação, né? Ou seja, é coparticipação desses sujeitos no ato de pensar. E esse pensamento ele está extraído do livro Extensão e Comunicação, do Paulo Freire. E a imagem que está sendo reproduzida agora mesmo é uma imagem muito significativa para mim. É uma imagem produzida pelo artista pernambucano Francisco Prenan, e ela faz parte de um conjunto de imagens que são as fichas de cultura, imagens que o Paulo Freire, que o sistema de alfabetização do Paulo Freire utilizava na época para o processo de alfabetização. E essa imagem, ela
é muito significativa para mim, por causa dessa presença feminina, dessa figura feminina do lado direito da imagem, com esse livro aberto, tá? Então, ao longo de da minha caminhada na educação, seja na educação básica ou na universidade, tem alguns princípios do Paulo Freire que eles têm acompanhado o meu fazer, né? E quais são esses princípios? A valorização da cultura local e os seus modos de expressão. Aí o entendimento da educação como comunicação, né? E coparticipação entre os sujeitos que estão aí nesse processo de comunicação. A horizontalidade, ou seja, tentar uma comunicação mais tu a tu, né? Sem a hierarquia da verticalidade, e a multidirecionalidade, ou seja, a comunicação ela não acontece somente entre docente e discentes, mas também entre os discentes e os contextos desses discentes com as suas famílias. Também o entendimento de que a realidade é um devir constante, ela está sendo construída, né? Ela é um processo que está em construção, e que ela deve ser significativa para todos aqueles que participam da construção dessa realidade. E também que os processos de aprendizagem, eles considerassem a singularidade das pessoas envolvidas em um processo de colaboração. Então, são essas as ideias que sempre estão me acompanhando, tá? Desde o início da minha caminhada, da minha trajetória pela educação básica, né? Agora, que eu já apresentei para vocês, né, o início, esse lugar, né, do qual se organiza o desejo de ação de quem, ou seja, o meu, agora vamos ver com quem eu desenvolvo essas ações, esses projetos, tá? Tudo bem? Continuam ouvindo? Parece que para mim ficou silencioso. Tudo bem? Está ouvindo? Ok? Acompanhando? Sim, ok, tá. Porque a gente nunca sabe como está aí do outro lado a comunicação, né? Então, vamos lá. Com quem que se envolvo meus projetos, né? E esse projeto específico da curadoria compartilhada, né? Então, eu trabalho na Universidade Federal da Paraíba e eu trabalho com a licenciatura em pedagogia, ou seja, um curso no qual há uma presença muito forte de mulheres, né? E muitas autoras, muitos autores já têm tratado da questão da feminização do magistério. Essa feminização que não se refere somente ao quantitativo, ao número de mulheres matriculadas nesse curso, mas também a como os conceitos de amor, cuidado, são tratados nesses cursos, né? E nós sabemos que o processo de universalização da escolarização, né, ou seja, o acesso à escola, o acesso a um maior número de pessoas à escola e a cursarem a escola com sucesso, né, abriu para as mulheres uma oportunidade de profissionalização, não é? Abriu para as mulheres um campo de trabalho. Mas na medida em que essas mulheres foram ocupando esse campo de trabalho, não sem luta, né, porque houve muita luta para conseguir ocupar esse lugar, essa profissão, né,
Ao mesmo tempo, começou a acontecer o processo de desvalorização da perda do status social dessa profissão da docência, né? Isso é o que alguns autores, como Michael Apple, por exemplo, fala que é a proletarização, né, da docência, ou seja, como a gente vai perdendo a categoria profissional, e que todas as profissões ocupadas pelas mulheres, elas correm o risco ou são mais facilmente mais facilmente elas conseguem, elas passam por esse processo de proletarização. Bem, além de estar nesse curso, né, com uma presença eminentemente feminina, esse curso acontece no estado da Paraíba, um estado que é também bastante desigual, né? E vocês têm aí agora mesmo um gráfico, né, que são dados obtidos pelo Observatório da Criança e do Adolescente da Fundação Abrinq, onde vocês podem acompanhar que no estado da Paraíba, 48,2%, né, da população tem um rendimento domiciliar mensal, né, de meio salário mínimo. Ou seja, nós estamos em um estado bem desigual, né, com muita desigualdade social. E como vocês sabem, lugares com muita desigualdade social, essa desigualdade social sempre acaba impactando mais nas mulheres. Por isso que, hipocritamente, a sociedade chama de amor, mas é trabalho não remunerado, né? É violência contra as mulheres, como vocês podem acompanhar aí nos dados do anuário, né, da Paraíba, né? Os dados sobre feminicídio na Paraíba também, como os casos vão aumentando de ano a ano. E as imagens da Yasmin Formiga, né, elas são bastante significativas para mim e para a turma de estudantes com as quais eu trabalho, porque tratam exatamente dessa questão contra a violência, né, contra as mulheres e o feminicídio. Muito bem, seguimos. Como a gente trabalha essas questões no curso, né, na licenciatura em pedagogia? Eu penso que a linguagem visual, né, ela não somente narra, conta histórias, organiza discursos, mas as imagens, elas também têm um poder performativo sobre nós. Elas fazem coisas com nós, né? Elas fazem, por exemplo, coisas como a gente chegar a gostar ou não gostar dos nossos corpos, né? Elas podem nos fazer gritar, podem nos estressar, podem até nos levar a odiar, né? Então, nós iniciamos essa discussão sobre a condição da mulher pensando nesse poder das imagens. E como, né, as imagens fazem parte dessa pedagogia cultural, disso que a gente aprende fora da escola, disso que a gente aprende com a mídia e da mídia. E as imagens fazem aí esse papel, né? A gente aprende valores com as imagens e com vários artefatos culturais, por exemplo, filmes, histórias em quadrinhos, livros, programas de televisão, séries, né? E essas imagens, elas acabam colonizando muitas vezes os nossos desejos. Por isso que na licenciatura em pedagogia, nós começamos com uma atividade que nós denominamos de autobiografia visual, que tem o objetivo de
que nós tomemos consciência desse poder das imagens sobre nós. E como nós encarnamos ou não essa pedagogia cultural, como nós encarnamos ou não esses valores, né, que são difundidos, que são transmitidos por essa pedagogia cultural, tá? E a partir dessa tomada de consciência, né, desse poder das imagens sobre nós então passamos a dar um pouquinho mais de atenção para essas imagens que são consideradas como artísticas, né? E vamos dando um pouquinho mais de atenção para esses fazeres que são chamados de artísticos. E nós damos atenção para as imagens artísticas, para as imagens da arte e para os fazeres artísticos, que são valorizados pelo sistema da arte e também por aquelas que não são valorizadas pelo sistema da arte. Como nós entendemos o sistema da arte? Nós entendemos o sistema da arte a partir desse conceito apresentado pela Maria Amélia Pulhões, né? O sistema da arte como sendo todos os indivíduos e instituições responsáveis pela produção e divulgação e estimular o consumo de objetos e eventos, ações, que são classificados por eles mesmos como sendo artísticos, né? Ou seja, o sistema da arte, ele funciona por cooptação, como diz a Patrícia Maggiajo, né? Como aquele clube do Bolinha que decide quem entra ou quem não entra no sistema da arte, né? No mundo da arte. Ou o que é arte, o que não é arte, quais são os objetos artísticos ou não são objetos artísticos, tá? Então, nós damos atenção aí para essas imagens da arte, porque nós entendemos que essas imagens da arte, elas podem fomentar, elas podem estimular contracondutas, ou seja, isso que a Margarete Rago chama de possibilidades de nós inventarmos outras formas de nós estarmos no mundo, de nós sermos no mundo, outros modos de constituir a nossa subjetividade que não seja aquela subjetividade proposta pela pedagogia cultural. Então, é pensar essas imagens da arte, pensar essa produção artística como contravisualidades, contra teatralidades, contra musicalidades. Essa expressão, visualidades, musicalidades, teatralidades, eu utilizo a partir dos referenciais curriculares do ensino fundamental, que foram organizados pelo Estado da Paraíba em 2010. E a parte dos referenciais curriculares destinada à arte, ao ensino de arte, nós tivemos como consultores o nosso colega Edinaldo Alves do Nascimento, né, que também é professor aqui da UFPB, também faz parte do nosso grupo de pesquisa e do programa de pós-graduação em artes visuais. E além do Edinaldo, outra consultora foi a artista e educadora paraibana Potira Maia. Tá? Eu considero que esses referenciais curriculares, eles precisam ser mais divulgados, eles precisam de mais estudo e mais pesquisa, porque é uma proposta bem singular, é uma proposta que ela foi organizada em torno de problemas. Não em torno de conteúdos, mas em torno de problemas.
problemas que sejam nossos problemas, problemas da história ou problemas relacionados com o nosso dever. E no nosso curso de pedagogia, né, nós também entendemos que poderíamos trabalhar dessa maneira. Por isso que nós pensamos que um dos problemas com a história que nós enfrentamos é essa ausência, né, das mulheres, ou essa pouca presença das mulheres na história das artes, né? E são muitas mulheres, né? Por exemplo, no Brasil, a gente tem a Julieta França, a Nicolina Vaz, a Georgina de Albuquerque, a Fedora do Reco Monteiro, a Ladiane Bandeira, a Laís Aderne, que foi uma das fundadoras da licenciatura em Educação Artística aqui da nossa universidade, né, da Federal da Paraíba, no ano de 1977, que naquele momento ainda se denominava licenciatura em Educação Artística. Então, veja, são muitas as mulheres que sempre enfrentaram condições muito adversas para serem artistas, né, para se dedicarem à profissão de arte, né, à profissão das artes. Também nós temos muitas pesquisadoras que têm feito esse trabalho, esse grande trabalho de recuperar nomes de artistas que foram esquecidas, né, ou deixadas de lado, ou um pouco apagadas, né. Então, por exemplo, a gente tem aí a Ana Paula Simeone, com esse livro dela, A Profissão Artista, né? Temos também as nossas colegas, a Madalena Zácara, que é professora do nosso programa de pós-graduação em artes visuais da Federal da Paraíba e da Federal de Pernambuco, e também a Vitória Amaral, com Ana May Barbosa, né, que elas têm feito um trabalho de recuperar o nome das artistas brasileiras, né? Brasileiras e de outros países também. Esses nomes que têm sido um pouco apagados, né? Deixados de lado na história. Bem, então são muitas mulheres. Como escolher as mulheres que nós podemos estudar? Bem, essa pergunta, né, sobre como fazer a seleção das artistas, é uma pergunta que eu enlaço com outra, que também vem me acompanhando há muito tempo, que é pensar como a Joana Maria Sancho, que é uma professora da Universidade de Barcelona também, ela faz essa pergunta, né? Que é, qual é o papel e qual é a responsabilidade que nós, docentes, admitimos aos discentes nos seus processos de aprendizagem, tá? E essa é uma pergunta que tem me acompanhado faz tempo, e eu tenho procurado, né, também dividir essa responsabilidade com as estudantes, de nós construirmos juntas um percurso que seja centrado nas nossas aprendizagens. E eu penso que as estudantes também têm que participar na escolha e na organização dos conteúdos, têm que negociar as normas do percurso e têm que produzir aí as suas atividades, e tanto individuais como coletivas, e sempre de um modo colaborativo, e que elas sejam significativas, né, para essa condição de existência que nós temos. E qual é a nossa condição de existência dual? A Lúcia Santaella, ela diz que nós estamos numa condição de existência ubíqua. O que é isso? Essa condição de existência ubíqua é essa possibilidade de nós estarmos em vários lugares ao mesmo tempo. Uma coisa tipo deusas, assim como nós estamos agora mesmo. Estamos em diferentes espaços físicos, mas todas nós estamos atravessadas por esse fluxo de informação do ciberespaço. Eu
estou aqui em outro espaço físico, mas eu estou recebendo aí as imagens de vocês de outros locais, e vocês do mesmo modo, tá? Essa é a nossa condição de pessoas presentes ausentes. E eu também considero, como a Edmeia Santos, né, que nós tínhamos que aproveitar essa nossa condição de pessoas presentes ausentes para nossa inclusão cibercultural, para nós nos incluirmos na cibercultura. E como fazer essa inclusão cibercultural? Compartilhando a nossa autoria, sendo as autoras das nossas mensagens, das nossas postagens, para que nós possamos ir na contramão, né, desses grandes grupos de entretenimento, desses grandes grupos midiáticos que tentam, não é, moldar aí uma subjetividade por meio dessa pedagogia cultural. E é por isso que eu convido as estudantes a fazerem uma atividade dessa nossa condição ubíqua, né? E o que nós fazemos hoje? Nós seguimos pessoas nas redes sociais. E as estudantes, elas acessam diariamente as redes de Facebook, Instagram, WhatsApp, entre muitas outras, né? Então, eu proponho toda semana que nós possamos incluir uma artista na nossa rede. E eu estimulo com uma lista inicial, né, de nomes de artistas, e essa lista, eu considero que essa lista é sempre inconclusa, está sempre faltando alguém, porque são muitas mais mulheres que se dedicam às artes visuais. Mas, na medida em que a gente começa a seguir uma artista, a gente também acaba conhecendo outras artistas, porque são artistas da rede dessa que nós seguimos, tá? E nessa lista inicial de nomes que eu proponho nomes de artistas locais, nacionais e internacionais. No âmbito nacional, eu tento fugir um pouco desse eixo sul-sudeste, sudeste-sul, né, no Brasil, procurando artistas de outros estados. E também no âmbito internacional, eu tento fugir um pouquinho desse eixo Estados Unidos-Europa, para privilegiar artistas latino-americanas, artistas africanas, artistas asiáticas. Então, eu considero que as estudantes, elas podem escolher as artistas, né, a partir de um conceito que é o conceito da ilusão do autorreflexo. O que é essa ilusão do autorreflexo? O Alberto Mangel, no livro dele, Lendo Imagens, ele diz que nós temos a ilusão de nos ver refletidas nessas imagens que nos convocam, nessas imagens que capturam o nosso olhar, né? E que com familiaridade, ou seja, na medida em que nós temos tempo e nos dedicamos a observar essas imagens, a gente consegue ver mais ou menos coisas e a gente consegue emprestar palavras para contar aquilo que nós vemos. Bem, além da ilusão do autorreflexo, né, essa atividade de seguir as artistas, ela também está animada pelas estéticas decoloniais. As estéticas decoloniais, eu tomo por referência o Pedro Pablo Moreno e a Marda Zuma Palermo. Para as estéticas decoloniais, o mais importante não é o estudo do objeto artístico, mas sim a liberação da estesis, ou seja, desse sentimento estético, dessa percepção totalizante, que ela também vem sendo colonizada
pela estética da modernidade, por essas categorias de beleza, por essas categorias, por essa divisão, por essa hierarquização das belas artes, a diferença entre artes sem fim e arte com fim utilitário, classificando essa produção artística em belas artes e artesanato. Também liberar a nossa estése dessa concepção de genialidade, e que esse gênio, em geral, é um gênio do homem branco, heterossexual, europeu ou estadunidense. Tá? E é por isso que quando nós escolhemos as artistas com as quais a gente vai trabalhar, a gente também justifica essa escolha e produz um texto curatorial, né, que foge um pouco, que se desapega, né, dessa proposta, dessa estética da modernidade, né, que enfatiza dados cronológicos, aspectos formais ou estilísticos das obras, né? O que nós potenciamos nos nossos textos curatoriais é aquilo que a Conceição Evaristo, a escritora Conceição Evaristo, chama de escrevivência, que seria a experiência de vida das curadoras, né, das estudantes, nossas experiências de vida e as nossas identificações de gênero, de raça, sexualidade. E a Conceição Evaristo sempre se refere a que as escrevivências, elas estão aí para incomodar os projetos injustos. Então, nossos textos curatoriais, eles privilegiam a nossa relação com essas imagens que nós escolhemos, tá? Privilegiam muito mais contar o modo como essas imagens nos acionam, né? O que elas tocam, em que pontos da nossa experiência, da nossa vivência, elas nos tocam. Bem, esses são os fundamentos, né, tentados, assim, uma tentativa de explicar rapidamente os fundamentos desse nosso projeto, os fundamentos teóricos, né, que animam a ação dos nossos projetos. Agora, eu vou compartilhar com vocês alguns trechos, né, algumas imagens e alguns trechos de textos que foram produzidos pelas licenciandas. Nós temos aqui, por exemplo, um texto de uma colega que escolheu a imagem Fazendo Redes, da artista Carmésia Emiliano. Tá? E, se vocês podem acompanhar o texto, a colega inicia assim: escolhi especialmente essa imagem pela representação das 3 mulheres descendo a rede, pois trouxe uma memória afetiva entre minha avó, minha mãe e eu. Cresci em meio de rendeiras de filé, que ficavam nas portas com seus teados. Minha mãe fazia panelas de barro, flores de papel, costurava, fazia crochê. Veja, nesse texto da colega, a gente começa a perceber de que modo essa imagem vai acionando, né, a estudante, a curadora, né, que produz esse texto, né? Como essa estudante se relaciona com a imagem, tá? E assim nós temos outros exemplos, tá? Por exemplo, dessa imagem da série Bastidores, da Rosana Paulino,
quando a estudante, né, a curadora, ela destaca que ela escolhe essa obra justamente não pelo que chama a atenção da beleza, das cores, formas, mas pela reflexão dolorosa aos nossos olhos. Tá? E agora que eu me dou conta de como eu falei muito, né, como eu tomei meu próprio tempo, né, aqui nós temos um outro trecho da licencianda que escreve sobre os grafites da Crioula, que é outra artista mineira, Darissana Pataxó. Essa imagem da Arissana Pataxó, ela sempre causa um efeito muito grande nas licenciandas, né? Porque com essa pergunta que a Arissana Pataxó faz para nós, né? O que é ser índio para você, né? E a partir desse susto que essa licencianda tem ao se deparar com essa imagem, né? E que ela comenta que ela nunca havia pensado em associar um facão com os povos indígenas, né? Porque ela associa facão com o corte da cana e não com os povos indígenas. A partir desse susto dessa licencianda, nós buscamos, então, outras imagens, né, que explicassem para nós o uso aí do facão pelos povos indígenas. E aí uma colega, ela chega nessa capa da revista Manchete da década de 80, mais precisamente de 1989, quando essa personagem histórica, a Tuíra Caiapó, né, ela se enfrenta ao representante da Eletronorte quando eles estavam aí querendo construir uma hidrelétrica nas terras indígenas, né? E também aí as estudantes colocaram em diálogo, né, essas imagens com uma imagem da Tayara Tucano, né, que é Menire, e também elas buscam textos não visuais, por exemplo, como as poesias da Eliane Potiquara, e também muitos textos relacionados com a própria Constituição de 1988 sobre os povos indígenas, ou seja, as imagens da arte, elas também são colocadas em diálogo com outro tipo de texto, né, para que as curadoras possam aí construir um discurso. O projeto é um projeto em andamento, tá? Ele não está finalizado, nós consideramos que é um projeto que ainda está acontecendo, e vocês têm agora mesmo o endereço do site que nós produzimos, com várias imagens e textos das colegas, né, que fizeram a partir desse acionamento das imagens às suas experiências de vida. Bem, eu extrapolei aí meu tempo, né? E fico aberta às observações de vocês. Mas foi muito agradável, Emília. Nem percebi que o tempo passou. Passou tão rápido que eu achei que você estava começando agora. E eu acredito que os colegas que estão nos ouvindo aqui também, porque até agora ninguém sinalizou aqui, mas eu já tinha lido muito sobre essas pesquisas, né, que você faz com as alunas, e algumas já presenciei também a apresentação, mas parece que cada vez que você fala da experiência é de uma forma única e diferente. Então, ela está sempre se elaborando, está sempre em transformação, como você mesmo fala. É realmente encantador, como a Lidiane aqui está falando. E eu convido aqui o pessoal a abrir a câmera
para fazer alguma pergunta, alguma observação, quem desejar. Maria Josué fala que a gente fica anestesiado com tantas informações e reflexões pertinentes ao estudo e prática da arte. Mas A Jaqueline Souza, sim. Não é para anestesiar, viu? É justamente para acionar. Acho que anestesiado no sentido encantado, né? Eu falo demais. Bom, sua fala foi excelente, Jaqueline Souza. Nos faz refletir sobre essa prática que é a arte, me inspirou, esclareceu sobre a questão da curadoria. Isso, não paralisado, Maria Josué. Isabel, muito bom. Temos uma turma aqui grande, né? 30 pessoas. Eu já tinha, como eu te falei, eu tive a honra de ter você como minha orientadora, e algumas dessas questões também me envolvi bastante sobre a curadoria compartilhada, sobre essa questão da imagem colonizadora mesmo, que eu já trago muito para o meu trabalho, não só na pesquisa teórica escrita, mas também na minha produção visual, né, muito forte essa relação que eu faço hoje, inclusive falando sobre as próprias mulheres chucuru, né, que eu me identifico com elas hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa ilusão do autorreflexo, porque eu identifico como algo tão complexo e penso que em que medida, né, é permitido esse autorreflexo, no sentido de me aproximar dessas imagens, de me ver nessas imagens. Eu, por exemplo, como mulher indígena, como mulher não branca, como mulher mesmo. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, e acho que os outros colegas também. Tá, veja, vamos pensar aí na ilusão do autorreflexo, né? Então, quando eu ofereço uma lista de artistas, né, obviamente, essa lista ela não é ingênua, né? Ou seja, são artistas que eu já conheço o trabalho e sei mais ou menos do que elas tratam, né? E são, sobretudo, Sim. mulheres que tratam das suas questões, que são nossas questões de hoje, contemporâneas, né? Então, eu penso que cada uma de nós vai se encontrar ou não nessas imagens. E a imagem que ela escolher é porque está lhe dizendo alguma coisa. Nos livros de história da arte, quais são as imagens que nós encontramos sobre nós? Tá? Quais são as imagens que eu encontro sobre uma mulher trabalhadora nos livros de história da arte? Não, são sempre as imagens de um corpo disponível ao olhar de um homem. Tá? Não são as imagens que tratam das questões das minhas preocupações, dos meus problemas enquanto mulher, dos problemas da história das mulheres, né? E do devir mulher, né? Mas são imagens produzidas para o deleite de um olhar masculino, da trama masculina, desse olhar masculino, né? Então, por isso, o privilégio, né, que nós estamos o privilégio a uma produção artística das mulheres, porque eu considero que elas tratam questões e, sim, dizem coisas que nos dizem respeito, né? Então, quando eu procuro artistas indígenas, artistas negras que se assumem como mulheres negras, porque elas estão tratando dessas questões. Então, eu penso que as estudantes também poderão encontrar aí um reflexo, né, uma possibilidade de dialogar com essas imagens, né, e de se pensar de um modo diferente, e de que essas imagens acionem essas contracondutas, ou seja, de
oferecer uma possibilidade de se pensar de um modo diferente, e não aquele modo que é o modo construído por essa pedagogia cultural, né? Por essa narrativa hegemônica que quer nos colocar em um determinado lugar. Não sei se respondi. Respondi? Sim, sim, respondeu. Muito bem. Guilherme está presente ainda, Gui? Guilherme fala que me faz refletir quanto o repertório visual da nossa infância reverbera por toda a nossa vida. Eu também estava pensando sobre isso. Guilherme, gostaria de abrir o áudio? Guilherme? Leonice. Desculpa, eu estava aqui tentando tirar o print da tela, falando com o Edivânio no WhatsApp para a gente ter o nosso registro desse nosso encontro. É justamente isso, quando a Emília iniciou a sua fala sobre a cartilha, e agora respondendo essa tua questão do autorreflexo, então é que me fez realmente pensar nesse sentido, né? O quanto o repertório da nossa infância, né, ele reverbera por toda a nossa vida, né? E eu acho que é nesse sentido que ficou me instigando todo momento, então, da fala de Emília. Sim, veja, ele ainda, né? Nós respondemos ao poder dessas imagens da nossa infância, tá? E a gente acabou encarnando também essa subjetividade moldada, como o Guattari se refere, né? Essa subjetividade que é construída, né, por essa máquina de guerra que quer nos desumanizar. Por que a gente está assumindo as estéticas decoloniais? A gente está assumindo essas estéticas decoloniais porque justamente essa liberação das espécies, essa visão, essa percepção da ferida colonial e de nós nos sabermos, nós nos sentirmos, né, existindo num processo de desumanização, de uma tentativa de nos desumanizar, e nós resistirmos a essa desumanização. E eu considero que as imagens da arte podem nos ajudar a resistir a esse processo de desumanização. Leonice, bem-vinda. Gostaria de falar? Sim, bom dia a todos. Eu fui aluna da professora Emília também na graduação, e essa atividade, né, que nós começamos aí a trabalhar as imagens, para mim foi uma questão de compreensão da minha identidade e de valorização daquilo que eu vivi. Em uma das atividades, né, eu escolhi um televisor, aqueles bem antigos, preto e branco, que a gente ainda tinha o botão, né, que mexia com o dedo. E aí eu narrei para a minha turma inteira algo que eu tinha vergonha. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu morava na zona rural e lá nós não tínhamos energia elétrica, então na minha casa não tinha televisor. E aos 5 anos de idade nós fomos assistir a Copa do Mundo na casa de uma das minhas tias que tinha um televisor que ainda era a bateria. E eu sentei de costas para o televisor, então foi algo que todo mundo riu de mim, ri até hoje, quando lembram, e era algo que me envergonhava. Então, ao invés do televisor, o que eu tinha? Eu tinha livros, e assim como eu narrei no meu TCC, eu passava as tardes vendo as imagens desses livros e observando, né, e imaginando que um dia eu ia passar por ali, por aquelas imagens. Então, dentro de mim foi assim uma valorização da minha identidade e da oportunidade que eu tive. Eu não tinha o televisor, mas eu, criança, já fazia essa observação, essa análise de imagens, que é a arte visual. Então, assim, foi para mim algo riquíssimo e também de entender o meu papel, de não me envergonhar. Então, a partir dessa atividade que nós tivemos lá na disciplina, eu falo hoje, mas eu falo com emoção, com alegria e com valorização disso que eu vivi, da oportunidade que eu tive de ter acesso a essas imagens
desde criança? A fala da Leonice, né, está fazendo referência à atividade da autobiografia visual, exatamente quando a gente recupera Sim. essas imagens, né, do nosso cotidiano, da nossa infância. E eu queria fazer um link aqui, relacionar com uma observação que a Eli Dayana anotou aqui no chat, né, dizendo que os livros didáticos foram responsáveis por criar imaginários a partir de imagens. Sim. Então, os livros didáticos, eles criam esse imaginário, os programas de televisão, né, todos eles vão criando aí, né, esses valores, e essa subjetividade vai interferindo no nosso modo de ser, no nosso modo de compreender a vida, no nosso modo de se relacionar com os demais, o modo de se relacionar consigo mesmo, seu corpo, não gostar do seu corpo, né, ou seja, as imagens têm esse poder, né? E é isso que nós procuramos trabalhar na pedagogia, na licenciatura em pedagogia, que a gente perceba esse poder performativo, ou seja, do que as imagens fazem conosco. As imagens da arte também podem fazer isso conosco, né? E em que medida, né? Isso não quer dizer que todas as imagens da arte também, elas podem favorecer uma contraconduta aí, né? Ou seja, há muita produção artística que enfatiza essa narrativa hegemônica sobre como as pessoas devem ser, né? Então, assim, não é só porque a imagem está arte, mas nem todas também, elas propõem, né, uma contraconduta e uma contravisualidade, tá? Contra essa narrativa hegemônica sobre como nós deveríamos ser, né? Sim. Bem, quero agradecer a Leonice. E eu ia fechar aqui com o comentário da Eli Dayana, mas a Emília já verificou. Muito bem. Tia Edivânia, a Cícera Edivânia. A Edivânia quer falar? Tinha um comentário aqui que passou anteriormente. Está presente, Edivânia? Oi, Ju, estou aqui. Estão me escutando? Estou. Sim. Você gostaria de falar um pouquinho? Eu gostaria de reforçar o meu comentário, que é sempre muito inspirador escutar a Emília, porque nessas falas a gente sempre aprende mais e acaba resgatando também muitas memórias nossas que às vezes estão ali adormecidas. E é muito bom, é muito gratificante. Com certeza. Obrigada, Edivânia. Eu que agradeço a você e a Emília. São muitas... Estou vendo aqui muitas mensagens. Eu quero pedir desculpa que algumas eu acabei passando, porque nós temos... muito bom ter bastante gente, 30 pessoas na sala. Maravilha. Mas nosso tempo também acho que já está um pouquinho estourando, né, Emília? Eu quero agradecer a vocês todos a presença e quero passar a fala final para Maria Emília. Vou aproveitar. Vocês sabem, né? Eu sou docente há muitos anos, eu adoro falar, eu começo a falar e não paro mais, né? Eu ocupei todo o meu tempo, eu ocupei o tempo de vocês, né? Eu gostaria de que a gente continuasse essa conversa, mas, de qualquer modo, eu deixo aqui o link sobre o endereço, onde vocês podem encontrar a continuidade desse projeto, né, da curadoria compartilhada. E também um link sobre as publicações que nós temos já sobre esse projeto. E lembrar que é um projeto ainda em construção, em deslocamento, como eu digo. A gente está
se deslocando, ou está se desapegando de umas noções dessa estética andro e eurocêntrica, né? Desapegando de determinados conceitos, né? De que só os especialistas sabem falar sobre arte. A gente está se deslocando aí para esse empoderamento, esse nosso empoderamento, de perceber que nós podemos falar sobre arte a partir das nossas próprias experiências, né, como mulheres, né? Então, se vocês acessarem esse endereço, podem continuar aí a leitura dos vários textos curatoriais que foram produzidos pelas licenciandas, né? Algumas já licenciadas, né? Como algumas que estão aqui hoje, né? E agradecer a presença de vocês e a atenção, e sempre que quiserem, já sabem o nosso endereço do grupo de pesquisa, e nós estamos abertas a continuar essa conversa em um outro momento. Grata, Ju, por sua mediação. Eu que agradeço, Emília, pelo convite para fazer essa mediação. É muito especial para mim fazer esse momento com você, estando nesse lugar de mediadora, artista mediadora, e reencontrar aqui alguns colegas também dos momentos do mestrado, que estão presentes, e eu convido a vocês, deixo o convite finalizando já para em redações do mês que vem, que é com a nossa querida Vivian, né? Com a Vivian Santos. Então, fica a dica, fiquem acompanhando o nosso Instagram, nós temos o Instagram, que está sempre na ativa, temos o Facebook também, uma página de divulgação, e temos o nosso canal, que é o bit.ly.gpav canal. É um link bem curtinho, mas também tem procurando GPAV UFPB, vocês vão achar mais facilmente no Google. Deixo esse convite e agradeço a presença de todos. Espero que continue acompanhando nossas próximas enredações. Um beijo. Beijo.